É inacreditável, pessoal. Imagine só um comediante ser condenado a 8 anos de prisão porque está fazendo o seu trabalho. E o seu trabalho é fazer piadas. Agora você imagine MC Ponzi do Rodo sendo liberado da prisão. Ou seja, esse é o país em que o poste mija no cachorro. E é impressionante essa sanha que existe aqui no Brasil, principalmente da nossa justiça estatal, com a má interpretação, das leis de injúria, calúnia e difamação, tentar criar precedentes para poder censurar comediantes. É impressionante, pessoal. Em todo regime totalitário, as primeiras pessoas que geralmente vão para o paredão, nos regimes comunistas, os regimes totalitários ao longo do século XX, são sempre aqueles da oposição política, principalmente jornalistas, escritores e comediantes. E é engraçado que pouco se fala dos comediantes como vítimas de regimes totalitários, de ditaduras, de regimes de exceção. Geralmente os ditadores, historicamente, eles sempre perseguem os humoristas, os comediantes, porque os comediantes, através de suas piadas, muitos deles fazem piadas contra o sistema, contra o status quo político, contra determinados políticos. O comediante, ele cumpre esse papel muitas vezes para que as pessoas possam enxergar aqueles que têm privilégios indevidos, privilégios políticos, e geralmente são os burocratas encastelados que tentam censurar os comediantes. É bizarro, pessoal. O Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado por causa de um show dele que foi veiculado para quem teve interesse em pagar o ingresso e assistir, e que estava disponibilizado no YouTube para quem quisesse assistir. Ou seja, você não gosta do Léo Lins? Você não assiste. Olha só. Tem um show do Léo Lins na sua cidade? Você não compra o ingresso. Mas assim, a gente está lidando com um país de terceiro mundo em que certas pessoas se acham semideusas. Ou seja, certas pessoas munidas, imbuídas de pensamento totalitário, elas pensam o seguinte: eu não gosto de tal coisa. Tomara que o Estado proíba. É isso. Tem gente que tem esse raciocínio. Eu não gosto de tal coisa, portanto, o Estado deve proibir isso que eu não gosto. Mas espera aí, tem outras pessoas que gostam. Elas não são livres para apreciar aquele tipo de conteúdo? Não. É um conteúdo de péssimo gosto, e daí você insere qualquer tipo de nomenclatura, gordofóbico, homofóbico, e seja lá o que for, e pronto. Munidos dessas justificativas, do glossário politicamente correto, você se torna aí um proto-ditador pronto para censurar o universo que não te agrada. E é impressionante isso, pessoal. Eu lembro até mesmo, não sei se vocês sabem, eu já fui comediante por muito tempo, e teve um colega meu de profissão de uma época que foi fazer um show em Portugal. Para vocês verem como existe um hiato enorme a respeito de liberdade de expressão quando se trata país desenvolvido para país tupiniquim que nem o nosso. Países desenvolvidos levam a sério a liberdade de expressão. Países subdesenvolvidos sempre têm ímpetos totalitários quando se trata de liberdade de expressão, liberdade de mercado e tudo mais. Esse colega de trabalho, ele foi fazer um show em Portugal, e eu lembro que ele, narrando para mim, contou para uma comediante portuguesa lá que há casos aqui no Brasil que comediantes são processados, que comediantes têm que pagar indenização quando ofendem determinados grupos, e que existe até mesmo o caso de investigações criminais contra comediantes. A reação dessa comediante foi assim: como assim? Quer dizer que no país de vocês, comediantes são condenados por fazer piada? Assim, ela não conseguia entender, gente. Não entrava na cabeça dela. Se você contar isso para um americano também, acho que o Rafinha Bastos chegou aí um podcast do Joe Rogan, ele ficou lá, cara, o podcaster, o apresentador, ficou assim, matutando para tentar entender, encaixar na cabeça dele de que, sim, existe um país que comediantes são condenados por fazerem piadas. Pessoal, isso não entra na cabeça de qualquer cidadão que mora em um país minimamente sério. Não entra, cara. Se você explicar isso para qualquer gringo de país desenvolvido, ele fica em choque, porque ele não consegue acreditar que comediantes são condenados por fazerem piadas. Isso não entra na cabeça deles. Pessoal, isso não é cogitado. Isso sequer é cogitado a passar na cabeça de um cidadão que mora num país desenvolvido. Mas aqui no Brasil, meu filho, pode tudo. Então, nem se fala. E é engraçado que, na sentença de condenação, a juíza tenta argumentar
Aquele velho argumento que, assim, qualquer juridiquês, qualquer pessoa burocrata do Poder Judiciário sempre tenta argumentar, né? Dizendo que liberdade de expressão tem limite, mas não pode atentar contra a dignidade humana. Mas agora, quando você pede para essas pessoas definirem o que seria dignidade humana, nem elas mesmas conseguem definir. E quando você pede para elas definirem um limite para a liberdade de expressão, que tem que ser objetivo, porque se for subjetivo, então vamos censurar todo mundo, né? Vão proibir piada de loira porque atenta contra a dignidade humana das loiras, então. Então, assim, é aquilo que o John Stossel já falava. Quando se ofender confere poder às pessoas, elas vão se ofender mais facilmente. É lógico, pessoal. Quando você dá muito poder para o império dos ressentidos, para o império dos ofendidos, fica mais fácil eles se sentirem ofendidos. É muito fácil. Quando se ofender dá dinheiro para você, é muito fácil você se sentir ofendido. É incrível a discrepância que existe de tratamento de liberdade de expressão para país desenvolvido e para país subdesenvolvido. E aqui eu cito os Estados Unidos novamente, né? Eu lembro de um trecho do comediante Matt Raff, que ele estava lá fazendo show, né? E existia na plateia dele, do show desse cara, desse comediante, uma fã que tinha uma deficiência ali. Ela era tetraplégica, tinha uma deficiência e tal. E, cara, incrível. Ele deu o microfone para ela falar e ela agradecendo ele por ele fazer piadas com deficientes. Isso mesmo. Uma deficiente física na plateia de um comediante, agradecendo a esse comediante por ele incluí-la no rol de piadas. Ou seja, dizer assim, cara, obrigado por incluir nós deficientes no seu repertório de piadas. Porque é outra mentalidade. O americano, ele encara a piada muitas vezes como uma homenagem. Ou seja, existe a cultura do roast, né? Até mesmo dentro das empresas e tudo mais, em que você escolhe uma pessoa para ser fritada, né? Tem uma versão brasileira aqui de ser fritada, e lá é encarado como se fosse uma homenagem, que todos se juntam para fazer piadas contra uma determinada pessoa, né? É outra mentalidade, pessoal. E uma forma muito mais leve, muito mais bem-humorada, muito mais avançada de encarar a comédia. Diferente aqui no Brasil, em que a piada é levada a sério e a política é levada na brincadeira, né? Então, assim, aqui no Brasil, a todo momento tem censura contra a piada, tem censura contra a comédia, e por sua vez, a classe política é uma comédia ambulante, é uma piada ambulante, e o pessoal se acostuma com isso, e é isso. Ah, o Brasil, o país da zoeira. E fica por isso mesmo, né? Comediante sendo censurado, isso também casa perfeitamente com a decisão também recente a respeito do Marco Civil, que pode mais uma vez restringir a liberdade de expressão, que até mesmo o CEO da Alphabet, do Google, está preocupado com a situação da liberdade de expressão aqui no Brasil. Ou seja, na mesma semana que um CEO está alertando o Brasil a respeito de ditadura, de restrição de liberdade de expressão, um comediante é condenado a 8 anos de prisão, uma pena em regime fechado muito maior do que muitos condenados por homicídio. Vai lembrar? Ou seja, você quer receber uma pena menor do que 8 anos? Você quer receber, digamos assim, uma pena menos severa do que contar uma piada? Basta matar uma pessoa. Se você matar uma pessoa, pode ter certeza que você vai ser muito mais bem tratado aqui no Brasil Tupiniquim do que você contar uma piada. Então daí a gente já vê o sistema de prioridades de um país completamente doente, né? Quem mata outra pessoa recebe um tratamento menos severo do que uma pessoa que faz o seu trabalho de contar uma piada. Loucura, né, cara? Loucura. E tem gente que apoia. Tem gente que acha lindo e maravilhoso. Tem gente que olha e fala, eu acho ofensivo, então quero censurar. São mini ditadores. Se você concorda com essa prisão, com essa sentença, você também é um mini totalitário. É isso.